Seja bem-vindo ao Solar Gomes Leitão. Você irá fazer uma viagem no tempo ao século XIX, através da realidade virtual, mais especificamente para o ano de 1879, que foi o último ano de residência da família Gomes Leitão no Solar. Explore toda a sala e conheça os hábitos, costumes e histórias de uma família aristocrata da época, a partir dos objetos, móveis e adornos presentes no ambiente. Você está agora no centro do salão principal do Solar Gomes Leitão. Observe a riqueza de detalhes e adornos típicos do estilo neoclássico português, com algumas influências do estilo mourisco, vistos principalmente nas colunas do hall de entrada, formando um conjunto eclético. O casarão foi construído em taipa de pilão, utilizando a mão de obra de escravizados. Esta sala foi palco de inúmeras atividades sociais, recebendo personalidades da corte imperial, barões e pessoas prestigiadas na região. O salão foi também o principal ambiente de convívio da família Gomes Leitão. O patriarca da família, João da Costa Gomes Leitão, e sua mulher, Diná Maria Conceição, viveram com seus 8 filhos nesta casa. E ao longo dos anos, muitas histórias e fatos curiosos foram vivenciados nestes ambientes. Continue explorando e conheça mais sobre estas curiosidades do passado. O gabinete era o local onde o alferes João da Costa Gomes Leitão tratava de negócios. Como importante representante da oligarquia rural de São Paulo, cafeicultor e banqueiro, havia muito a ser tratado em seu gabinete, como a venda das sacas de café, escoamento da produção, comercialização de escravizados, cobrança de dívidas e aquisição de propriedades. O espaço também era utilizado como ambiente de estudos e para arquivar e organizar todos os registros e escrituras relativas aos negócios da família. A religião oficial do Império do Brasil era a Católica Apostólica Romana e, portanto, era predominante durante o século XIX. Em praticamente todos os lares da época eram encontrados amuletos, oratórios, imagens e outras referências ao catolicismo. A região do Vale do Paraíba era conhecida pela produção de imagens sacras de barro cozido, conhecidas como paulistinhas, que eram amuletos indispensáveis para os viajantes que trabalhavam nas lavouras de café. Outra característica marcante da religião da época era o uso do latim nas missas. O conhecimento do francês ou do latim era indício de uma boa educação e classe. Para as mulheres, era mais comum que recebessem aulas de francês. Aliás, a língua francesa era dominante no período, assim como o inglês é atualmente. Em nome do Père, do Filho e do Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, c'est à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. O piano era uma peça central nos eventos sociais da segunda metade do século XIX. Com o desenvolvimento industrial europeu, os pianos que antes eram feitos de modo artesanal e vendidos somente para profissionais, passaram a ser produzidos em grande escala e comercializados também para famílias e músicos casuais em todo o mundo. Ainda não haviam rádios, gramofones ou outras tecnologias de reprodução de músicas gravadas no ano de 1879. E, portanto, as músicas eram tocadas por algum membro da família. Geralmente, as filhas do patriarca recebiam aulas de música para se tornarem melhores anfitriãs. A costura e o bordado eram hábitos muito comuns entre as mulheres no século XIX. Com uma educação sempre voltada aos afazeres domésticos, as mulheres aprendiam desde jovens a bordar e a costurar, preparando seu enxoval de casamento, tornando-as mais prendadas e preparadas para o matrimônio. Ao final do século XIX, um item muito desejado era a máquina de costura movida a manivela.
Inicialmente era um item extremamente sofisticado para os padrões da época e restrito às mulheres mais nobres. Mas com o passar do tempo, acabou se tornando algo comum e acessível, como a grande maioria das tecnologias que conhecemos atualmente. Um hábito comum na sociedade brasileira, herdado da Europa, era receber visitas durante a tarde para tomar um café. Era esperado que um cafeicultor tradicional servisse um bom café em sua casa, proveniente de suas fazendas. Para dar um toque de requinte, esse café era servido em porcelana portuguesa, rica em detalhes e pintado à mão. As escarradeiras eram objetos muito comuns nas casas de famílias do século XIX e eram símbolo de higiene e boa educação. Como o próprio nome já diz, estes utensílios serviam para que os homens que tinham o hábito de mascar tabaco pudessem expelir o excesso de saliva através do escarro. As escarradeiras têm origem na China, mas se difundiram na Europa e posteriormente nas colônias como o Brasil. As escarradeiras mais comuns eram de porcelana e de metais nobres e tinham também uma função estética no ambiente, funcionando como um adorno.